Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. O texto da nossa reflexão de hoje, ele vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 15, onde o nosso texto, ele vai nos dizer assim, desta maneira: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todas. Meus amigos, após um debate teológico de Jesus e os fariseus, onde os fariseus, sempre desejosos mais pela tradição e pela lei, do que mesmo pela misericórdia, o amor de Cristo que vinha para todos nós. Jesus ele demonstra neste embate que ele sabia de todas as coisas, sendo ele 100% homem e 100% Deus. O nosso texto ele apresenta não somente mas alguns atributos de Deus, mas ele em sua onisciência, quando o nosso texto ele retrata assim, desta maneira: Jesus sabendo disso. Mas Jesus sabendo disso o quê? Que além dos homens, além deles quererem, desejarem sinais, o verso anterior em nossa Bíblia, ele nos revela tudo, onde a Bíblia ela mesma se explica, ela mesma, a nossa Bíblia, ela se revela. Mateus capítulo 12, versículo 14, diz assim o texto: diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E isto tem acontecido nos dias atuais. Muitos têm tentado matar Jesus em suas palavras. Muitos têm desejado matar Jesus em suas pregações. Meus amigos, quando em um determinado local se tem dado mais importância com os rituais, quando em alguns locais há mais sentimentos de vaidade, arrogância, vaidade e abundância, e deseja-se mais do cumprimento da lei do que com a misericórdia, quando a preocupação deles passam a ser mais direcionada ao templo do que ao próprio Deus do templo, Jesus, meus irmãos, ele sempre perceberá o coração duro. Jesus, meus amigos, ele sempre vai notar que tipo de preocupação temos tido, se serão com as coisas do reino de Deus, ou se são somente com as coisas terrenas, com as coisas do reino deste mundo. A nossa Bíblia, ela nos mostra que Jesus ao perceber que não é bem visto por ter curado em um sábado, ele sempre irá preferir sair. Jesus, ele sempre vai procurar se retirar. A nossa pergunta aqui é: será que temos atraído ou repelido Jesus? Os cultos que temos oferecido, eles têm sido para Deus ou ao homem de Deus? Jesus, meus irmãos, ele toma uma dura decisão para ele, pois Jesus gostava muito de estar entre as pessoas. Porém, onde ele não é bem quisto, onde Jesus ele não é desejado, ele sempre irá decidir se retirar dali. Meus amigos, quando a nossa atenção com o templo, quando a nossa preocupação com os rituais forem maiores do que a nossa adoração, que deveria ser direcionada a Deus, ao Deus do templo e de todas as coisas, quando os sacerdotes decidem desviar a atenção devida ao povo de Deus, o cuidado que deveria ser para as ovelhas do aprisco de Cristo não tem sido tomado, que fazem tudo para si próprio, tenham uma única certeza: Jesus, meus irmãos, ele já se retirou dali. Quando a maior preocupação dos sacerdotes, dos mestres da lei e dos fariseus for somente com a lei e não com a misericórdia, eu preciso te dizer: Jesus, meus irmãos, Jesus já se retirou dali. Meus irmãos, mediante essas questões, Jesus ele se encontra, Jesus ele está onde você tem congregado, ou Jesus já se retirou? O que nos chama a atenção mais em nosso texto é que a própria multidão, ela o tem seguido. A própria multidão, eles sabem onde tem havido a sua palavra, onde tem havido curas e milagres, e principalmente onde tem se derramado a misericórdia e a presença de Deus. É porque Jesus
está ali. Porém, os sábios, os doutores e os conhecedores da lei não conseguem perceber isso. E, atualmente, ainda tem acontecido isso. Nesta nossa caminhada cristã, neste nosso evangelho que temos praticado, com o que temos mais nos preocupado? Com o que vamos receber ou com o que precisamos, com quem necessitamos e precisam ser servidos? Nos lugares onde temos congregado, temos visto mais que tipo de preocupação? Com liturgias, com a beleza dos templos, com o sincretismo e com a colheita e cobrança desacerbada de ofertas ou com o cuidado das ovelhas? Tiago 1,27, o texto vai nos dizer, vai nos mostrar uma condução do verdadeiro evangelho de Deus Pai, puramente imaculado. O texto diz: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Meus amados, se temos praticado, se temos exercido essas atividades e estes ensinamentos no local onde temos congregado, agindo assim, visitando e socorrendo os órfãos, se temos visitado as viúvas, mas nas suas aflições, e prestado socorro e não tornando o jugo delas mais pesado, se temos nos guardado isentos das corrupções desse mundo, sim, verdadeiramente temos caminhado, sim, temos verdadeiramente praticado o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, que possamos e que venhamos a estar onde Jesus está e não onde Ele, Jesus, não esteja mais. Que venhamos a praticar o que somente Cristo nos ordenou e não somente a agradar a lei dos homens. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer: melhor é obedecer do que sacrificar. O que temos mais realizado? Temos sacrificado ou obedecido mais? A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 27 ao 29, diz o nosso texto: e tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Versículo 29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Meus irmãos, eu quero te convidar a encher as ruas. Eu preciso te convidar a encher as praças e todos os locais por onde forem, a encher com o nome de Jesus. E que todos conheçam o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados, a quem temos tanto nos importado em obedecer? A Deus ou aos homens? Que possamos praticar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nos tempos atuais, a pergunta que eu preciso fazer a cada um de nós é: será que temos tido mais temor aos homens do que ao próprio Deus? Nós nos tempos atuais temos visto atribuído a adoração mais ao que não é o devido e temos esquecido do próprio Deus da verdade. Temos observado que nos dias atuais temos retirado Jesus e posto em seu lugar homens com suas leis e com as suas próprias doutrinas. A pergunta que fazemos aqui é: assim como o nosso texto ele mostra Jesus saindo daquele lugar, meus irmãos, Jesus ainda está nos locais onde estamos ou ele já saiu e deixou o lugar? Para os que adoram cerimônias, rituais e doutrinas, com a nossa Bíblia nós aprendemos que não há como adorar a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro. Eu concluo esta nossa reflexão fazendo a seguinte pergunta: a quem temos tanto amado? A quem tanto temos amado, meu irmão? E a quem de verdade temos repudiado? Com certeza que aquele a quem mais se tem manifestado em nossas vidas, certamente é aquele a quem temos servido e adorado. Amém? Meus amigos, guardem essa reflexão em seu coração. Eu gostaria de fazer a mais importante pergunta
justamente um convite. Você tem reconhecido o sacrifício de Cristo? Você já se entregou? Você já entregou a sua vida a Jesus? Caso não, faça assim desse jeito, orando assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Perdoa os meus pecados, cura-me, liberta-me e salva-me. Escreve meu nome em seu livro da vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, que o nosso bom Deus os abençoe e tudo. Eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, a curtirem as reflexões e a compartilhar as nossas mensagens. Ative o sininho das notificações. Meus amigos, envie essa mensagem ao maior número de pessoas, que nós possamos formar um grupo, uma corrente do bem, glorificando a Deus com essa atitude. Amém? Eu gostaria também de deixar um breve recadinho para vocês. Nós estamos com um colaborador em nosso canal, onde você pode realizar suas compras online. E vou deixar na descrição um link inscrito, onde você pode acessar e realizar as suas compras, digitando @achadapromocão_babi através do Instagram e através do site magazinevocê.com.br/magazine Bárbara Moita. Amém? Que o nosso bom Deus os abençoe em tudo que for fazer. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.